Então, quando perguntarem para você qual é o saldo final da glicólise que ocorre durante a fermentação, de cada glicose que é oxidada, serão formados 2 ATPs de saldo, 2 NADs serão reduzidos e 2 piruvatos ou ácidos pirúvicos formados. Essa é a primeira fase da fermentação, chamada de glicólise. Mas gerou um problema. Qual o problema? Eu acabei de falar que o NAD ele foi reduzido temporariamente. Pegou esses hidrogênios de maneira temporária para conseguir, para conseguir ter com eles os hidrogênios estão deixando meio ácido. Mas esses hidrogênios não podem ficar aqui. Eles têm que ser entregues para alguém. Porque quando você quebrar a próxima glicose, vai ter que ter NAD vazio de novo, NAD oxidado, para pegar esses hidrogênios. E como é que vai ocorrer a oxidação desse NAD? Como é que a gente vai esvaziar esse NAD aqui? Aí vem a segunda fase da fermentação. A segunda fase da fermentação, essa parte aqui vai embora, tá? Dá licença rapidinho. A segunda fase da fermentação, ela ocorre quando nós tiramos os hidrogênios do NAD. Mas ao tirar o hidrogênio do NAD, para quem nós vamos entregar? Quem vai receber para a gente esses hidrogênios se chama piruvato. Ou seja, a segunda fase da fermentação é a fase onde o piruvato recebe os hidrogênios, onde ocorre a redução do piruvato. Na verdade, a redução do piruvato não é o objetivo. O objetivo real mesmo é a oxidação do NAD. É você pegar o NAD que tem os hidrogênios, que é o NAD reduzido, o NAD H mais H+, e transformar esse NAD em um NAD puro. Então o NAD reduzido vai virar um NAD oxidado. Tanto os prótons quanto os elétrons dos hidrogênios presentes no NAD serão entregues ao piruvato. Por isso, o piruvato nesse processo ganha um nome especial. O piruvato é chamado, nessa fase da fermentação, de aceptor final de elétrons. Se os elétrons capturados pelo piruvato fizerem se transformar em um tipo de molécula, você vai ter um tipo de fermentação específica. Fiquei meio complicado, vou explicar melhor. Quando o piruvato pega esses hidrogênios e elétrons, ele pode ser transformado em moléculas diferentes, como, por exemplo, o etanol e o gás carbônico. Para cada 2 piruvatos que nós temos aqui, 2 moléculas de etanol e 2 de gás carbônico são formados. Seres vivos que conseguem fazer esse processo acabam montando um processo denominado fermentação alcoólica. Porque ao final formam um álcool ou etanol ao fim do processo. Esses indivíduos, quem são? Quem são os fermentadores alcoólicos que nós conhecemos, que estão presentes aí no universo, fazendo essa redução do piruvato dessa forma aqui? Basicamente bactérias e fungos. Agora, gente, esse processo é um processo super comum no seu dia a dia. Por exemplo, se de manhã você come aquele pãozinho gostoso, se você gosta de comer uma pizza, a fermentação que você faz da massa, do pão e da pizza é fermentação alcoólica. Você bota fermento biológico, esses fermentos costumam ser Saccharomyces cerevisiae, o levedo de cerveja. Esse cara fermenta a glicose, formando etanol e gás carbônico. Ao formar esses caras aqui como produtos finais, você bota a massa para descansar. O crescimento da massa é a liberação de gás carbônico. E o etanol, Rangel? O que ocorre com o etanol? O etanol ele continua na massa. Por que eu não fico bêbado, então, ao comer massa de pão? Porque o pão vai ser assado. E quando ele assar, a 78 graus Celsius, o etanol evapora. Como a temperatura de ebulição dele é muito baixa, com pouca temperatura do forno, o forno deve assar entre 180 e 200 e poucos graus, o etanol vai rapidamente evaporar e vai embora para o ambiente. Então, comer massa de pizza crua não vai te deixar bêbado, vai te deixar com caganeira, vai ser diferente. Então, etanol e gás carbônico, por exemplo, fazendo fermentações normais do dia, produtos finais de fermentação alcoólica, uma fermentação bastante conhecida no nosso dia a dia. O nosso corpo também fermenta. Só que nós não fazemos fermentação alcoólica, até porque o álcool é uma toxina. Em excesso pode te causar sua morte. Quando você faz essa oxidação acontecer aqui, o seu piruvato no teu corpo é transformado em outra molécula.
Essa molécula se chama lactato ou ácido lático. Super vilão das atividades físicas, né? Todo mundo falando que quando vai à academia, aí no dia seguinte acabou de malhar muito, tá cheio de dor, aí fala, pô, tô lotado de ácido lático no músculo. Será que tá mesmo? Já falamos disso. Quando o NAD é oxidado, o piruvato é transformado em lactato ou ácido lático. Para cada piruvato, um lactato, um ácido lático. E esse cara acaba sendo parte de um processo chamado de fermentação lática. Isso ocorre nos seus músculos, né? Então, no seu corpo tem fermentação lática. A sua fermentação lática, ela é muscular. Quando o músculo trabalha em anaerobiose. Só que tem bactérias que fazem isso também. E essas bactérias, ao fazerem isso, acabam fazendo para a gente produtos que a gente costuma gostar do nosso dia a dia. A fermentação lática é usada para fabricar, por exemplo, iogurte. Talvez você já tenha tomado alguma vez um iogurte formado por lactobacilos vivos, aquele famoso Yakult. Faz fermentação lática do leite para você poder se alimentar. Tem gente que deve estar sentindo falta de um terceiro tipo de fermentação, né? A fermentação acética. A fermentação acética é um desdobramento da fermentação alcoólica. A acetatobactéria, a que faz fermentação acética, ela precisa desse produto aqui para, na presença do gás oxigênio, o processo não é exclusivamente aeróbico, mas na presença do gás oxigênio, oxidar o etanol, e esse etanol vai ser transformado em ácido acético, ou acetato. Pô, João, mas oxigênio, o processo não era anaeróbico? É, mas como eu te dei um exemplo de quando isso acontece, vai ficar mais claro para você. Você vai e compra uma garrafa de vinho bacana para você tomar na sua casa com a sua família. Tomou o vinho, fechou a rolha, esqueceu na geladeira. Passa algum tempo, você vai tomar aquele vinho, virou vinagre. O vinho azedou, o vinho ficou acre, rolou uma fermentação acética ali. Isso só aconteceu porque você tirou a rolha. Entrou o oxigênio que entrou permitiu que a acetatobactéria fizesse isso, transformasse em acetato no final do processo. Essa fermentação também é famosa, e ela é chamada de fermentação acética. Gente, temos outros tipos de fermentação feitos pelos seres vivos, porém, as principais de prova para vocês estão aí descritas. Notem que essa etapa não é uma etapa energética, não tem ATP sendo formado. Essa etapa só serve para você oxidar o NAD. E ao oxidá-lo, você forma esses produtos aqui. O lactato no seu músculo não causa dor do dia seguinte. Lembra que eu falei isso? Ele causa, na verdade, problemas de comunicação instantâneos. Então pode gerar até cãibra, fadiga, apesar disso ainda não ser tão bem entendido. É muita especulação sobre isso até hoje. Agora, no dia seguinte, a dor que você tem são microlesões da musculatura pela atividade que você fez. Então, malhou pra caramba, tá cheio de dor, são lesões fundamentais para a recuperação do músculo e você ganhar volume nele. A hipertrofia só acontece com isso. Beleza? O ácido lático não é culpado, então, da dor do dia seguinte. Terminamos a primeira parte do processo heterotrófico do metabolismo energético. Já já vamos para a segunda parte no próximo vídeo. Valeu, galera. Até já.